Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui diferentes para o terceiro episódio da primeira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, e finalmente chegou aquele episódio que a gente pode considerar como um divisor de águas aqui de The Orville. Sim, se analisando os dois primeiros episódios, a gente pudesse considerar apenas uma série cômica, na verdade, uma paródia da franquia Star Trek, a partir de aqui, a gente pode considerar que, não, a série tem horizontes muito mais interessantes do que apenas ser uma série cômica. Sim, o criador, Seth MacFarlane, ele tem boas ideias na cabeça. Aliás, ele que escreveu esse episódio. E claro, né, quando ele fez piadas a respeito da espécie aqui dos Moclans, naquela história, por exemplo, de eles só urinarem uma vez, ou depois, no episódio passado, quando eles botam um ovo, depois de se reproduzirem, é claro, né, ele só colocou essas deixas para depois trabalhar aqui, neste terceiro episódio, exatamente qual é a questão dessa espécie que só nasce apenas machos. Claro, a dúvida, e se nascesse uma fêmea? Bom, na verdade isso aqui é uma grande base para a gente criar, ou ele criar, né, uma bela história de ficção científica. Que claro, né, o que é ficção científica? É discutir, na verdade, as nossas questões de seres humanos numa roupagem futurista, numa roupagem através de aliens, de alta tecnologia e por aí vai. Claro, mas sempre discutindo valores humanos, seja em termos de comportamento, de questões sociais, principalmente aqui no caso a gente fica bem evidenciado, né? Questões, por exemplo, de preconceito, né? Ou aquela coisa também de quem pode fazer tal coisa e quem não pode. Bom, como tudo começa, né? Na verdade a gente pega o finalzinho do episódio passado, onde tínhamos, né, que Bortus, depois de chocar o seu ovo, né, o seu ovo, e também de Clyden, né, o ovo quebrava a casca e lá dentro eles encontravam, não um garoto, mas uma menininha. Pois é, uma espécie que só nasce macho, realmente uma boa de uma sacada. Bom, o episódio aqui então começa exatamente nesta direção. E tá todo mundo ali da tripulação olhando para o berço, né? Uma boa imagem inicial de episódio, todo mundo feliz, sorridente, né? Feliz mesmo porque tem aquela garotinha ali, que é exatamente uma certa de uma dádiva, né? Porque Isaac coloca pra gente uma boa informação, né? Este evento, nascer uma fêmea numa espécie apenas de machos, ocorre mais ou menos a cada 75 anos, ou seja, é uma boa raridade. Então todo mundo ali fica feliz, não só pelo nascimento da garota, mas também contente porque o casal, Bortus e Clyden, estão realmente com, como eu coloquei, né, uma bela de uma dádiva. Não é todo mundo que tem. Outros casais lá dos Moclans não possuem esta felicidade. Bom, na verdade não é uma felicidade, digamos assim, e é o que o episódio já trata de colocar pra gente sem muitas enrolações. Clyden pede para todo mundo, né, deixar o casal ali um pouco mais reservado. Claro, todo mundo tem que trabalhar, eles saem numa boa, já estão felizes, já fizeram a visitinha de cortesia, né? E logo, Clyden diz a Bortus que o que precisa ser feito é necessário ser feito. Bortus concorda e fala que vai fazer os trâmites correrem. Exatamente, a gente descobre na cena seguinte, quando ele, Bortus, vai até a enfermaria e solicita à doutora Claire que faça o procedimento. E ela, oi, que procedimento? Né? A garota está bem, nasceu saudável, né? Com 6 quilos e lá vai bolinha de peso, né? Rechonchudinha, fofinha. E qual o problema? E ele logo diz, né? Tem que fazer uma operação de reversão, ou talvez adaptação. Bom, o que tem que ser feito é que a operação tem que mudar o sexo, deixar de ser uma garota para ser um menininho. Bom, digamos que aí está vendido completamente a história de ficção científica aqui para gente, porque envolve questões comportamentais, questões sociais, questões de pura ficção científica nos termos de ciência, biológica e por aí vai. Mas é uma bela de uma lapada, na verdade, quando a gente vê esta, digamos, esse desejo do casal ali na boca de Bortus, a gente fica chocado imediatamente, né? Claro, a cara da Claire
de ficar pasma é a mesma que a nossa, porque nunca que a gente poderia pensar que isso pudesse acontecer. A gente podia prever desdobramentos, mas que se fizesse uma intervenção cirúrgica na garotinha, acho que ninguém que está assistindo a série pensa, principalmente porque veio de 2 episódios que era, digamos, pura bobagem, né? Ou talvez uma ficção científica bem amena, mas quando vem uma lapada dessa na nossa cara, né? Caramba, vamos fazer essa violência ao bebê? O negócio começa a ficar forte e a gente já começa a perceber que o episódio vai ganhar valores. E falando nisso, né? Realmente, a estrutura narrativa aqui, fabricada pelo Seth MacFarlane, foi ele que escreveu esse roteiro, caramba, é sensacional, né? O episódio, o tempo todo, ele vai oferecendo pra gente camadas de discussão. Porque sim, uma boa ficção científica tem que trabalhar exatamente isso. Não pode vender apenas uma ideia e querer dizer, digamos, caminhos a você interpretá-la. Não, uma boa ficção científica, na verdade, ela faz uma balança, sempre colocando argumentos novos o tempo todo. Argumentos, claro, contraditórios. Ou seja, do que é um certo ou de que é um errado a respeito da questão da vez. Ou seja, traduzindo, é certo você alterar o sexo de uma criança nascida só para, digamos, ficar inconforme com uma sociedade que tem apenas um gênero? Pois é, tá certo ou tá errado isso? Claro, uma boa ficção científica vai sempre colocar na mesa argumentos contra e a favor. Na verdade, a gente pode considerar que nem seja uma questão do lado certo e do lado errado de tudo isso, porque no fundo, a ficção científica nem quer chegar a um resultado evidente, porque quando ela tenta, aí que está o problema. É uma má ficção científica, exatamente o texto que diz, não, o certo é fazer isso e toda a história se conduzir até esse ponto específico. Não, uma ficção científica, ela não quer tomar partido, ela apenas apresenta os lados, coloca todos os personagens e as situações da história se chocando o tempo todo, cada vez melhor, com certeza. E esse texto aqui, então, do Seth MacFarlane é sensacional nesse ponto. Basicamente, a cada novo intervalo comercial, a gente recebe uma certa lapada novamente na cara a respeito dessas questões. Por isso, o episódio ele é sempre esperto, dinâmico e faz realmente com que este produto aqui fique a anos-luz de distância dos 2 episódios iniciais, mas também começa a se afastar de, claro, a grande comparação que é a franquia Star Trek. Não, The Orville não é uma série paródia, é uma série que pretende sim ser equivalente ou então superior. Sempre lembrando, né? A série foi vendida primeiro como um projeto de nova série da franquia Star Trek, mas rejeitaram, porque estavam fazendo Star Trek Discovery. Disseram não para Seth MacFarlane. Ele disse, tá bom, se vocês não querem, eu vou fazer uma série então engraçadinha. Bom, na verdade, ele apenas fez um disfarce. As ideias que ele tinha para a série, que seria uma série continuação, né, da franquia, caramba, ele injetou completamente, principalmente aqui nessa sociedade dos Moclans, que é muito boa, caramba, é ótima para você discutir exatamente os valores de nós, seres humanos. Sensacional, simplesmente. Bom, mas como, né? A história da vez, então, discute esta temática, né, de se deve ou não fazer a intervenção cirúrgica na garotinha. Bom, logo de cara, né, o Bortus tenta com a doutora e recebe um belo de um não. É óbvio, né? Por uma questão simplesmente ética. Ela nunca, como médica, poderia fazer algo nesse sentido, né? Ela não corre risco de vida, não tem por que fazer esse procedimento. Se fosse o caso, aí tudo bem, poderia se pensar. Mas, estando ela completamente saudável e apenas para se adequar a uma questão social, basicamente, não tem cabimento. Claro que Bortus vai tratar isso então com o capitão Mercer, que também rejeita a ideia, mas ele vem com um argumento, e aí está o começo dos belos argumentos contra e também a favor. Bortus coloca que, peraí, mas seres humanos, quando nascem, por exemplo, com uma certa deficiência, né, lábios leporinos, né, pai e mãe logo tentam consertar este defeito. Mas é óbvio que não precisa nem de explicação do Mercer, né? É óbvio que é uma questão puramente estética. Claro,
que pode pesar muito na cabeça da criança. E aí também vale, né? Tanto para a menina quanto para o menino, né? O lábio leporino é uma questão puramente de conceitos de beleza. E realmente deixar essa criança, este bebezinho, crescer cada vez com lá o lábio leporino evidente, sim, seria uma baita de uma rejeição, digamos que eterna para essa pessoa, né? Não importando a idade que ela tivesse a seguir, qualquer coisa que ela fosse fazer na vida, qualquer profissão, qualquer relacionamento com outra pessoa, nunca daria certo por causa daquilo, sempre estampado na cara. Só que, claro, é uma questão puramente de... Não dá nem para dizer que é algo rejeitado em termos estéticos numa certa época de toda a história humana. Não, digamos que esta má aparência visual prejudica qualquer coisa, porque em termos visuais você estaria deixando de ser um ser humano, né? Aliás, por causa disso, né, que se chama lábios leporino, né? Porque você faz associação com os coelhinhos, as lebres, né? Enfim, basicamente isso. Mas, claro, é completamente diferente do caso da menininha do Bortus e Kleiner, porque ali é uma questão de gênero, né? Você não pode mudar o sexo da pessoa. Obviamente também, né? Assim, é claro que o texto aqui do Seth MacFarlane, ele quer discutir a mudança também sexual que se faz, claro, os seres humanos mudam de sexo hoje em dia, né? Existem N, digamos, letrinhas lá na questão do LGBTQ+, beta, gama, alfa, delta. Sim, todo mundo quer ser um gênero diferente, né? O gênero não binário, é aquelas coisas todas. Claro que o texto discute também isso de forma bastante velada, mas o que importa realmente, no fundo, deixando o texto um pouco mais simplificado, é a questão do preconceito, né? Preconceito sobre o diferente. Na verdade, não é questão de a sociedade é de machos e nasce uma fêmea. Podia ser o contrário também. O que vale é que este serzinho que acabou de nascer é completamente diferente, talvez um oposto ao que todo mundo é. No caso, ainda comparando com o lábio leporino, né? Todo mundo tem cara de ser humano, mas se você nasce com cara de lebre, realmente fica diferente. E aí, muda ou não muda? Bom, pelas questões, pelas normas da União Planetária, obviamente que o capitão não pode aceitar isso, muito menos aceitar a ideia de Bortus de, ordena a médica aqui da nave que faça o procedimento. Também não tem cabimento da mesma maneira. Claro que Bortus precisa resolver a questão ainda, né? Mas, primeiro, né? Vamos combinar que o Mercer, ele fica também meio pensando, eu estou fazendo certo de proibir isso, né? Eu estou no meu direito de proibir. Aqui dentro da nave eu tenho o dever, né, de cuidar da sobrevivência de todo mundo. Não posso permitir que ninguém sofra uma violência, porque, claro, é uma violência para a garotinha, né? Gratuitamente. Não tem sentido. Aquela é saudável. A médica também colocou isso. Se lá não tem problema, eu não posso fazer o procedimento, né? Se fosse um risco da vida dela, tudo bem. Poderia até se pensar em algo tão forte como mudar o sexo de uma pessoa, né? Bom, Mercer ainda fica na dúvida. Tem até aquela questão de dizer se nascesse um bebê humano com 3 pernas, né? Existem espécies aí pelo universo todo que têm 3 pernas, né? A gente tiraria a perna, a terceira perna? Sim ou não, né? Mas aí também o episódio ganha um destaque interessante, porque também movido pelo lado um pouco cômico, né? Que é o resto do pessoal, né? Tentar convencer Bortus de que ele precisa abrir a sua cabeça, abrir o pensamento, né? Que, na verdade, não é porque a cria deles nasceu fêmea que será uma pessoa inferior. Claro, esse também é um grande tema discutido aqui pelo texto, né? Que mulheres são seres mais fracos, frágeis, na comparação com os machos, né? Mas, claro, eles se valem da grande força que a Lana tem. Sempre lembrando, né? A Lana, a chefe de segurança, é uma pessoa comum lá no seu planeta natal. Mas, sempre que ela sai dele, em qualquer outro ambiente, ela ganha uma força incrivelmente poderosa. Ela fica uma super mulher, basicamente, né? Digamos que, na concepção da série, eu acho que o Seth também se valeu disso e colocou exatamente esse tipo de personagem com essa força, né? Na verdade, ela não é forte, ela não é uma super heroína da Marvel, não. Simplesmente porque, aliás, né, o conceito, né, do super-homem, da DC, é exatamente esse, né? No planeta dele, ele também é um homem comum, mas perto do Sol aqui do planeta Terra, ele fica com uma super força. Basicamente a mesma coisa, para falar a verdade, né?
Mas, de qualquer forma, né, se vale, então, dessa característica de Alana de ser super forte, lá numa luta de boxe, né? Que boa sacada também do roteiro, né? De tentar convencer o Bortus a respeito de que mulheres não são inferiores, muito pelo contrário. Mas isso não funciona. O que acaba funcionando é uma coisa completamente maluca, que vai lá os dois paspalhos lá da ponte, né, exatamente o piloto e o navegador, né, que é o Lamar e o Gordon, naquela espécie de camaradagem, né, pô amigão, vamos lá, né, vamos aqui comemorar que você tem uma filha, né, aquele papo furado, vamos beber umas cervejas, vamos ver um filminho. O Bortus no começo não quer ver nada disso, né, não quer brincar com eles, digamos assim, se divertir, porque está com a cabeça cheia, mas o que vale é o filme que eles acabam assistindo, que é exatamente aquela animação, né? Que é o Rodolfo, a Rena de Nariz Vermelho. E é assistindo o finalzinho ali, inclusive, da animação, né? Que o Bortus tem o esclarecimento, a epifania, né? Que é exatamente, caramba, caiu a ficha. Não é porque a minha cria nasceu mulher que é o problema de fato. A questão é que ela é diferente. Mas, como diz a animação, vende bem, né? O diferente também pode vingar, pode ser útil para a sociedade. E basicamente a partir disso, então temos colocado aqui aí uma divisão no casal. Bortus passa a considerar que não, devemos deixar a garotinha como uma garota. Não vamos fazer a conversão, né? Mas Clayden não arreda o pé. E ele não arreda a questão de fazer a mudança do sexo justamente porque aí vem outra pedrada também na nossa cara. Ele também nasceu fêmea, mas vive como um macho há muito tempo. Tanto que Bortus fica puto da vida. Caramba, como é que você nunca contou isso? Claro, nunca contou por causa de preconceito, né? Se Bortus soubesse que um dia ele foi fêmea, não, eles não casariam. Obviamente não seria um casal feliz. Sim, mais elementos sendo colocados aqui do que é certo, do que é errado. Claro, Clyde não quer que a sua cria continue mulher, porque ele já passou por isso. Ele nasceu uma garota e os pais deles fizeram a conversão e ele viveu com isso a vida inteira. Ele não percebeu, ele não soube, ele só descobriu exatamente quando ele já estava em missão com Bortus dentro de uma outra nave, quando passou pela primeira vez com um médico que não era um moclano, ou seja, quando um médico de Moclus vê o corpo lá de Clyde, via o corpo de Clyde, né? Não falava nada, ficava quietinho, com a evidência ali. Mas quando o outro médico viu, falou, caramba, mexeram aqui com você, filho, você não era assim não. Exatamente. Então, o Clyde, ele tem o trauma de um dia ele ter sido mulher, né? Nasceu uma garotinha, do mesmo jeito, então, que a sua filha. Então ele sabe, ele tem a certeza plena que isso não é um impedimento para ser feliz. Ele pode, inclusive, viveu, né, uma boa parte da sua vida pensando que era uma pessoa normal, descobriu que foi alterado e, na verdade, ele continua igual. Ou seja, não é mais um prejuízo, então, na cabeça dele. É um belo de exemplo, né, que a alteração ali, cirúrgica, não gera uma mente prejudicada, defeituosa, ou simplesmente traumatizado. Só que aí fica um impasse entre os dois. Bortus já mudou de ideia por causa da Rena, de Nariz Vermelho, e ele, o Clyde, tem a certeza absoluta que tem que mudar. Mas como se resolve isso? Bom, Bortus acaba chamando, então, uma nave lá de Moclus, né, para resolver a parada, porque se ali dentro da nave, nos perímetros da União Planetária não dá para fazer a cirurgia, então vamos voltar para o nosso planeta natal e resolve tudo isso. Só que, claro, de novo, o capitão bate o pé. Não pode, vocês ainda estão aqui sobre os meus cuidados, sobre as minhas asas. Eu tenho que proteger vocês e seus parentes próximos também, obviamente, agora eu tinha. Então fica um impasse. E claro, o capitão da nave que chega está quase começando uma pendenga diplomática ali, quase começando uma guerra praticamente, né, querendo arrancar a força ali, a garotinha para ser alterada, né? E aí Bortus toma uma decisão sensata. Caramba, esse negócio não vai dar certo, vai dar merda. Então ele resolve convocar um tribunal lá em Moclus para resolver a parada, se deve ou não deve ser feita a alteração ali.
E é então que o episódio começa a ganhar um tom também muito interessante, que é julgar exatamente a questão. Não é apenas uma coisa de opinião. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Na opinião de humanos, tal coisa. Na opinião de moclanos, outra coisa. Não, vamos colocar isso sobre as leis. Sobre as leis, então, do planeta natal deles. Algo bastante interessante, e é nessa também questão que a Kelly acaba virando a advogada de defesa pela parte do Bortus, que não quer fazer alteração na garotinha. E claro, né, o tribunal oferece lá o promotor, né, que fica pro lado do Clyden, dizendo que sim, precisa ser feita a cirurgia. Bons momentos ali também que acontecem dentro do julgamento, porque a gente também tem de novo a questão de provar, né, que ser fêmea dentro daquela sociedade não é um problema, né? Primeiro, de novo, se valendo da Lana mais uma vez, naquela questão da super força, né? Quando ela consegue amassar um bloco lá de titânio puro. Mas, claro, o próprio advogado ali do Clyden, né, pela parte do Clyden, diz, caramba, mas ela é de outro planeta. Se tivesse aqui um macho também, do planeta natal dela, né? Eu nunca lembro o nome do planeta da Alara, né? Ele também amassaria com mais facilidade ainda esse bloco, esse cubo de titânio puro, né? Enfim, mas de qualquer forma, vá lá. Outro bom momento aí também foi sensacional, acho que uma das melhores piadas que a série já ofereceu foi o depoimento, né, do Gordo, do Malloy, né, que é colocado ali como exemplo de que um macho também pode ser um grande idiota, né? E é perfeito a colocação ali da Kelly. Claro, tudo isso aí acaba não rendendo muito, porque, obviamente, né, o advogado lá da outra parte, ele consegue se safar da maioria das questões. Eis que Ed Mercer tem o grande insight, caramba, tem que ter uma solução para tudo isso, né? E vem também uma boa reviravolta do episódio, também uma coisa completamente inesperada, mas que já havia sido colocada um pequeno indício que isso era possível, não era uma coisa jogada assim do nada, como se fosse, né, um ex-machina, um deus ex-machina que resolve as questões de uma pendenga infinita, né? Lá quando o Bortus e Clyden, junto com a garotinha, né, ficaram a bordo da nave moclana, né, ele fez uma citação de um grande escritor da cultura de Móculos, né, uma espécie, talvez a gente pode comparar, né, claro, não é escritor exatamente, é um teatrólogo, mas digamos Shakespeare, né, uma pessoa que é tida como grande frasista. Ele cita uma frase lá interessante. Isso é que tem a ver então com essa outra parte, com essa reviravolta. Quando o Mercer acaba descobrindo que existe sim uma fêmea em todo o planeta ali escondida num buraco, nas cavernas, um lugar completamente remoto, e ela vai depor lá no tribunal, e não há nenhuma oposição, porque não existe nenhuma lei dizendo que uma fêmea não pode participar de um tribunal, né? Participar como uma testemunha ou como uma pessoa fazendo um depoimento, mostrando uma posição a respeito de algo. Enfim, ela pôde falar. E no tete-a-tete desta fêmea contra o advogado se vem à tona de novo aquele escritor famoso dos moclanos. E vem também mais outra lapada na nossa cabeça, né? O grande escritor deles, na verdade, é essa fêmea aí, a única fêmea que existe no planeta inteiro. É também uma coisa de cair o queixo e todo mundo ali fica arrasado. E a gente pensa, caramba, resolveu a parada, né? Porque ela vende a história, né? Primeiro, ela antes havia dito que era feliz por ser mulher, ou seja, ela ser mulher numa sociedade que ela já sabia desde pequena que a rejeitava e os pais dela sempre a protegeram até o ponto que eles acabaram morrendo, mas eles, os pais, a ensinaram a ser uma pessoa forte, a ensinaram ela a ter cultura. E depois que eles se foram, ela começou a escrever e, claro, anonimamente, né, através de um pseudônimo, ela acabou sendo conhecida e respeitada por todos. Claro, acho que nunca ninguém percebeu que aquele escritor que nunca mostrou as caras era uma fêmea. Muito bom isso. Ou seja, por ser fêmea, ela necessariamente não precisaria ser exatamente igual aos machos fortes, poderosos, né? Ela podia muito bem usar o seu intelecto para contribuir para a sociedade. Sim, no fundo, a pessoa diferente contribui de maneira diferente para o conjunto. Bom, como eu disse, parecia que tudo estava resolvido, né? Só que aí também vem mais outra lapada na nossa cara,
que é exatamente, aí talvez a pior de todas as tijoladas que a gente recebeu ao longo de todo o episódio. É que simplesmente, né, o veredicto do julgamento é que a operação deveria continuar a ser realizada. Ou seja, a garota deveria virar um menino. Mas era aquelas coisas, né? Agora é uma questão de lei, de princípios oficiais, né, registrados lá nas tábuas. Não tinha mais como voltar atrás, literalmente. Mas o episódio ainda termina num clima esperançoso, porque, afinal de contas, Bortus teve que aceitar, claro, isso, né? Mas ele fala para Klein, agora eles dois devem viver o resto de suas vidas, né, para honrar a existência daquela, quer dizer, não é mais filha, né, agora o garoto, né, que recebe o nome de Topa. Ou seja, o final também é bem bonito, é comovente. Não importa o que ele se transformou, mas os dois terão que ajudar ele a existir. Claro, vão contar ou não vão contar depois? Isso é uma outra questão também que pode ser que talvez no futuro possa virar um outro episódio. Enfim, um episódio sensacional, com um final completamente agridoce, como dizem, né? Um final que a gente pensa, o tempo todo a gente fica com aquela esperança da parte feliz ao final, né? Mas não, porque também é isso, ficção científica revela que, na verdade, muitas questões que são debatidas não tem conserto, filho, não dá para resolver isso numa jogada só. Não é porque apareceu uma mulher, a única mulher ali no planeta, que vai resolver a parada. A sociedade inteira vai continuar pensando do mesmo jeito, não tem uma solução fácil para isso. Precisaria de anos, décadas, talvez centenas de anos para mudar uma sociedade, começar a pensar diferente, porque sempre eles foram uma espécie, né, de gênero único. Realmente, se colocasse uma solução feliz ao final desse episódio, seria um belo de um absurdo, na verdade. Depois, quando ele começasse a refletir, falava, não, o peso dado aqui pela história de ficção científica pendeu para um lado, ou seja, foi uma má ficção científica, né? Vendeu uma história com um final feliz o tempo todo. Não. Claro, o texto não foi de final feliz o tempo todo, ele estava vendendo sempre as questões contra e a favor, o tempo todo. Então, o final não poderia ser de uma maneira diferenciada. O que estava definido previamente deveria continuar, apesar dos argumentos. E foi o que aconteceu. Um final bem triste, mas que faz com que esse episódio fique então sensacional. Enfim, o melhor episódio com certeza da série inteira por enquanto. Existiram outros muito interessantes, mas esse, na verdade, ele tem uma qualidade de ser extra série. Ele é uma das melhores obras de ficção científica que a gente já viu por aí, com certeza, e coloca, né, com o Seth MacFarlane como um grande escritor de ficção científica, e provavelmente ele estruturou toda a sua série, todos os seus personagens, não só o Bortus, Clyde e todos os outros, convergindo para esta sociedade, para essa espécie, os Moclans, que sim, as melhores histórias que acontecem na série inteira até agora, né, contando as 2 primeiras temporadas, ainda não teve nada na 3ª temporada, mas os melhores episódios estão em cima dessa sociedade. É como, por exemplo, os Klingons lá em Star Trek, né? Que sempre oferece uma sociedade bem estruturada, né? Cheia de honra para lá e para cá, né? E, caramba, os Moclans são a mesmíssima coisa. Um excelente episódio, não só da série, mas de toda a ficção científica. E, portanto, para ele, aí fica até difícil de atribuir uma certa nota, porque não merece a nota máxima, 5 asteriscos, merece 6, 7, por aí. Porque é uma coisa muito boa, é muito além de um excelente episódio de uma certa temporada, de uma certa série. Não, é um episódio muito acima, é 5 com mais asteriscos para colocar. É basicamente isso. Sobre uma garota, 3º episódio da 1ª temporada de The Orville é simplesmente genial. É isso.